Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dia a Dia com Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre o Redentor dos órfãos. Provérbios 23, versículo 10 e 11. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Provérbios 23, versículo 10 e 11. Para a gente entender melhor esse texto, preciso a gente pontuar aqui três coisas fundamentais dentro dele. A primeira delas é a questão dos limites antigos. Israel havia sido dividido em 12 tribos, certo? E essas tribos, todas elas tinham marcações territoriais. Então, isso tinha sido estabelecido na lei que não se devia remover esses limites, porque esses limites tinham sido feitos pelo povo na direção de Deus. Então entendia-se que o próprio Deus havia estabelecido esses limites e eles não deveriam ser, portanto, removidos. O segundo tópico, ele trata sobre a questão dos órfãos, que não se deve entrar no campo dos órfãos. O profeta Oséias havia criticado os líderes de Judá porque diz que eles eram como os que removiam os marcos antigos, ou seja, eles estavam sempre atrapalhando o progresso espiritual do povo, porque eles estavam sempre dando um jeito de mudar as coisas de maneira que fosse conveniente a eles. E o profeta então vai denunciá-los, vai criticá-los por causa disso. Quando entra a questão dos órfãos, isso se torna muito mais grave, porque era errado, era considerado um pecado grave você mudar uma marcação territorial para ganhar uma faixa de terra do seu vizinho. Muito mais grave é quando você desrespeita o direito da criança, o direito do adolescente para benefício próprio. Então a gente vê hoje muitos legisladores removendo marcos da legislação, tanto da criança quanto do adolescente, e isso traz problemas sérios, porque está desrespeitando aquele que não tem voz ainda e que não consegue se manifestar ou se defender. Ele está entrando no campo dos órfãos. Mas não só dos órfãos, também da criança que vive em condição de vulnerabilidade, a criança que está exposta à exploração sexual, a criança que está sendo usada pelos pais ou por outras pessoas para pedir esmola na rua, por exemplo. A criança ela não vai desfrutar disso que ela está pedindo, ela vai muitas vezes ser usada e aquele dinheiro vai para a mão de alguém que está explorando essa criança. Então a legislação, ao invés de proteger essas crianças, ela apenas cria um amontoado de regras que o Estado não consegue vigiar, não consegue fiscalizar. No fim das contas, são regras que são convenientes aos próprios legisladores. E isso tudo não ficará impune. Mas quem punirá? Isso nos leva ao terceiro tópico, que ele diz o quê? Que há um Redentor poderoso que pleiteará essa causa contra ti, ou seja, contra quem altera esses marcos, quem altera essas leis, quem expõe o órfão e os vulneráveis ao perigo. E o livro de Ruth, ele nos dá uma expectativa melhor a respeito disso, porque ele conta o caso de Ruth, que é uma viúva que vem a Israel, ela é estrangeira, vem a Judá, e ali ela é muito bem acolhida em Judá, e ela tem ali uma herança na verdade a sua sogra que está com ela tem uma herança, mas as duas são viúvas, e aí um parente próximo, pela lei, tem o direito de resgatar essa herança, ou seja, ele compra essa herança para que elas possam então sobreviver com o dinheiro dessa herança que elas não conseguiram tocar para frente. E a pessoa que faz isso é chamada de redentor ou de resgatador. E aqui o conceito é aplicado em Provérbios para dizer que Deus ele está também atento à situação dessa criança, desse infantil, dessa pessoa vulnerável, em defesa, para defender essa pessoa. Deus ele sempre está do lado do oprimido e jamais do opressor. Então,
eu lanço um desafio para você que está assistindo esse vídeo. Tome parte também na luta em favor do oprimido e pleiteie a causa desse oprimido. Seja esse redentor que Deus pode usar para fazer o bem a todos aqueles que estão próximos de você e que estão em condição de vulnerabilidade. Abraço, cuide, até que o Senhor venha e recompense você e a essa pessoa.